10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. igreja Que não fecha. igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Hino do cantor cristão 476, Brilho Celeste. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, sombras à roda, nuvens em cima, Salvador não, onde ocultar? Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao meu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, mestre seguindo.
A graça e a paz, queridos irmãos, louvado seja Deus, por podermos nos encontrar através desse canal, poder compartilhar da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, que vai poder estar conosco durante esse culto online. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse sermão em 3 partes. Será um sermão que nós iremos compartilhar em 3 oportunidades, começando hoje, tá certo? O título do sermão é 7 imersões que podem mudar a sua vida. 7 imersões que podem mudar a sua vida. A base para esse sermão está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 até o 19. Eu quero ler para os irmãos então a palavra de Deus. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. E naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: "Como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra." Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: "Vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel." Naamã partiu levando 300 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: "Com essa carta apresento o meu servo Naamã. Quero que o rei o cure da lepra." Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: "Acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar vida? Por que esse homem me pede que cure um leproso?" Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe a seguinte mensagem: "Por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel." Então Naamã foi com seus cavalos, carruagens, e parou à porta da casa de Eliseu e mandou o mensageiro dizer a Eliseu: "Vá." Então Eliseu mandou o mensageiro dizer a Naamã: "Vá e lava-te 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra." Naamã ficou indignado e disse: "Imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que ele colocasse as mãos dele sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado?" Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas os seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: "Meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: 'Vá e lava-te e será curado.'" Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como de uma criança, e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. "Por favor, aceite um presente de seu servo." Eliseu respondeu: "Tão certo como vive o Senhor a quem eu sirvo, não aceitarei presente algum." Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: "Está bem, mas peço que permita que esse teu servo leve para casa
2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocausto, sacrifício a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa. Quando meu senhor, o rei, for ao templo do seu Deus Rimon para adorar ali e se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para a sua casa. Segundo a Reis 5, de 1 a 19, a Bíblia, a nova versão transformadora, NVT. Amados irmãos, como eu disse de início, nós vamos ter aqui esse sermão em 3 partes. Hoje, a primeira parte. Eu quero iniciar essa primeira parte desse sermão fazendo a seguinte afirmação, irmãos. Uma coisa é você ler, ouvir ou falar. Outra coisa é você ver, vivenciar, participar, conhecer, ter experiência, relacionar-se. Só ouvindo falar não terás intimidades com Deus. Para ter intimidade com Deus, para conhecê-lo, é preciso vivenciá-lo, é preciso ter relacionamento, vivência, experiência com Ele. E é disso que eu quero falar nessa primeira parte. Com base nessa experiência de Naamã com o Senhor. 7 imersões que podem mudar a sua vida. 7 experiências que marcaram e continuam marcando vidas. A exemplo do que aconteceu com Naamã, segundo o texto que nós lemos. Mas antes de falar a respeito dessas 7 imersões, vamos fazer um parênteses para entender a gravidade da doença no contexto da cura de Naamã. O que é realmente essa doença? Amados, a lepra é uma doença transmissível, causada por uma bactéria e afeta na maioria dos casos a pele e os nervos. Ela progride lentamente com uma média de um período de incubação de 3 anos. A principal característica de alguém que possui essa doença é a perda da sensibilidade ao calor. Muitas vezes a mutilação das partes do corpo. E hoje existem remédios que podem tratar e até curar alguém diagnosticado pela lepra. Nos primórdios do Antigo Testamento, conforme o texto que nós lemos, a lepra ela era algo mal que não tinha cura. Segundo os sites web servos, causava uma espécie de micose, dermatose, um eczema, uma sarna, leucodermias, leucoplasias, faziam parte dessas afecções na pele, sendo desagradavelmente visíveis. Era considerada pelos antigos judeus um estigma de um pecado, e a punição de Deus era uma profunda vergonha quem tinha essa doença. Portanto, os leprosos não despertavam compaixão, mas eram marginalizados pela sociedade. Eles tinham que viver isolados e não conseguiam se aproximar e nem podiam, eram proibidos de se aproximar de indivíduos saudáveis. Os rabinos impunham à comunidade que o leproso não deveria ser abordado nem cumprimentado. Tal era o medo do contágio, não apenas físico, mas também espiritual. O historiador romano de origem judaica, Tito Flávio Josepe, transmitiu que na sociedade judaica
o leproso era considerado mais ou menos como um cadáver ambulante. Vejam só. Normalmente ele vivia em cavernas ou cabanas e o seu sustento era confinado a caridades de parentes, de pessoas misericordiosas que traziam e depositavam ali comida, roupas, para que eles fossem sustentados. Mas tinham que ficar à distância, com receio de ser infectados. Há na Bíblia 2 exceções feitas a leprosos. Nós sabemos que no Antigo Testamento fala de uma lepra que não tinha cura. Mas em 2 casos houve cura da parte de Deus. Um deles é o caso de Miriam, irmã de Moisés, que atreveu-se a criticar em público a escolha do seu irmão por escolher uma esposa, uma mulher etíope, provenientes da Núbia. A ira do Senhor se inflamou contra Miriam e Deus, naquela ocasião, retirou-se da nuvem que estava sobre a tenda e Miriam tornou-se leprosa, branca como a neve. Arão voltou-se para ela e ela estava leprosa. Números capítulo 12, versículo 9. Mas Miriam foi curada por Deus depois de 7 dias. A outra cura é essa que nós lemos segundo a Reis capítulo 5. A cura de Deus através do profeta Eliseu ao leproso Naamã, chefe, capitão do rei da Síria, o qual mergulhou no rio Jordão 7 vezes conforme a ordem de Eliseu, e a sua carne se tornou sadia como de uma criança e ficou limpo. Segundo a Reis 15, versículo 14. O texto, o assunto que iremos falar nessa oportunidade. No Novo Testamento, nós temos o Senhor Jesus superando todas as barreiras desse estigma que era a lepra. Esse isolamento, esse distanciamento. Jesus veio justamente para isso, para curar, para libertar. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 8, que ao descer da montanha seguiram-no multidões numerosas, quando de repente um leproso se aproximou e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tem poder para me purificar? Ele estendeu a mão e tocou nele e disse: eu quero ser purificado. E na mesma hora ele ficou livre da sua lepra. Jesus veio para quebrar este estigma da lepra. Aleluia. Então, amados, após essas considerações da gravidade dessa doença fisicamente falando, eu quero virar a chave para buscar o entendimento espiritual da revelação que Deus nos dá através desse texto, onde o personagem, o alvo do milagre do Senhor é Naamã. O texto narra a história de um homem que podemos dizer que tinha de tudo. Tinha prestígio, tinha fama, tinha dinheiro e tudo mais que um chefe de exército poderia ter. Podemos dizer que ele era um herói de guerra. A sua farda estava cheia de condecorações, seus atos de bravura, seu nome ocupava as manchetes de todos os jornais. Parafraseando, talvez somente com essa informação já não seria suficiente para entender a quantidade de barreiras e de preconceitos que esse homem teve que enfrentar até ele chegar aonde chegou. Porém, um portador de uma doença implacável, a lepra. Seu nome? Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Um homem de grande prestígio político, porém um fracasso pessoal, um vazio espiritual, sem vida, sem Deus.
Alguns pregadores dos dias de hoje focam em Naamã como um símbolo espiritual do estado de muitos cristãos nos dias de hoje. E assim podem fazer um comparativo entre a lepra como doença e a lepra como mal do pecado. Vejam só os apontamentos que alguns estudiosos, pregadores têm feito numa comparação da doença física com a doença espiritual. É um alerta. E o alerta é o seguinte: se você estiver com esses sintomas, vigie, pois o salário do pecado é a morte. Os sintomas são em relação ao sintoma da perda da sensibilidade ao calor, o qual a lepra provoca. Não sente mais a presença de Deus. O fogo, a paixão, o fervor por Deus não ardem mais no seu coração. E por mais que Deus faça, não sente nada. E pior ainda, se torna insensível às necessidades de outras pessoas. Somente consegue enxergar a si próprio. Cuidado com esse sintoma. Segundo, em relação às manchas no corpo. Ou seja, o pecado já está tão impregnado na pele que aquilo que alguns anos atrás era abominável, hoje se tornou a coisa mais normal do mundo. Vejam só, as manchas vão tomando conta da pele, a doença vai se espalhando, o pecado que era tão abominável, hoje se tornou coisa comum, coisa normal. Cuidado se você está com esse sintoma. Em relação à transmissibilidade da doença, ou seja, eu já estou tão insensível para as coisas de Deus, que a única coisa que me resta é transmitir meu veneno a outras pessoas. Eu vou criando a minha fortaleza, a minha panelinha, o meu grupo, a minha síndrome. É uma doença que eu estou espalhando. Eu vejo coisas más na igreja, falo mal de um, falo mal do outro. A transmissibilidade da doença. Cuidado se você está com esse sintoma. Em relação à mutilação das partes importantes do corpo, a doença vai mutilando o corpo. Ou seja, quando estamos insensíveis e nos tornamos contagiosos, logo vemos que a parte do corpo de Cristo também começa a ser afetada por nossa causa. A morte, a doença, o enfraquecimento de alguns membros do corpo, de algumas funções, alguns ministérios já não estão executando mais a missão como antes. Por quê? Porque estão perdendo o primeiro amor. Perdemos o primeiro amor pela oração, pela palavra, pelos cultos. Vamos ficando atrofiados, perdendo os órgãos mais importantes que nos mantinham de pé. Se você está com esse sintoma, cuidado. Para muitos, há uma figura nesse texto que não é muito comentada, mas que é figura essencial nesta passagem. A figura de uma menina, uma missionária, que vive, que mora, que trabalha dentro da casa de Naamã. Mas o Senhor a vê. E o Senhor a usa, porque o Senhor a plantou naquela casa com uma missão. Uma menina anônima, não conhecemos o nome dela, que fora levada como escrava, é uma das servas da esposa de Naamã. Ela sabe, ela crê, ela entende que existe possibilidade de um milagre na vida desse homem. E ela vai dizer isso para a sua senhora, que vai transmitir para o seu esposo. Naamã vai ao seu rei e pede para que ele mande carta ao rei de Israel para autorizar a entrada dele em Israel. O rei de Israel então recebe essa carta e, como já havia acontecido conflitos entre os dois reinados, ele fica apercebido, ele fica desconfiado de que alguma coisa não está bem. E então ele rasga suas vestes como um sinal de humilhação e o profeta Eliseu entra em cena e fala assim: envia ele para mim. Aleluia! É um homem de Deus.
Deus tem algo para fazer na vida desse homem. Manda esse homem para mim. Aleluia. Glória a Deus. De forma, irmãos, que Naamã procura Eliseu. E ao contrário do que ele pensava, Eliseu nem vai receber ele, vai apenas mandar uma mensagem para ele, para que ele vá até o Rio Jordão e lá ele mergulhe 7 vezes. Por causa das dificuldades que aquele homem possa ter enfrentado para chegar aonde chegou, Naamã desenvolveu uma soberba, um orgulho muito grande, irmãos. E quando ele ouviu aquilo, deu meia volta. O quê? Eu? De jeito nenhum. Os próximos passos, irmão, na continuidade desse sermão, é justamente sobre a ordem que o profeta Eliseu, em nome de Deus, dá a Naamã, para ele ser imerso 7 vezes no Rio Jordão. Fato esse que é relutado por Naamã, mas após ser aconselhado por um dos seus servos, resolve ceder à ordem de Deus dada pelo profeta. E aqui é que vai começar a sua cura. Aqui é que vai começar o milagre. O milagre está na obediência. Aleluias. E por conseguinte, na execução da ordem. Ou seja, colocar em prática aquilo que Deus mandou. Aleluia, louvado seja Deus. Então, por hora nós vamos ficar aqui nessa primeira parte, quando nós entendemos todo o contexto histórico de Naamã, como também da doença e daquilo que Deus pretende fazer na vida desse homem. 7 imersões que podem mudar a sua vida. Mudou a vida de Naamã, pode mudar a minha e pode mudar a sua. No próximo sermão, na segunda parte, nós iremos falar então sobre essas 7 imersões que podem mudar a sua vida. Deus te abençoe. Espero te encontrar no nosso próximo encontro. Em nome de Jesus, um forte abraço em Cristo. Até lá. Amém. Graças a Deus.